Vamos conversar sobre o julgamento. Olá. Bom dia. Tudo bem, doutor Eduardo Leite está aqui com a gente mais uma vez. E aí, o que a gente esperava para o dia de ontem realmente aconteceu? Então, ontem nós tivemos 3 testemunhas que foram ouvidas, né? O Márcio Nagashima, irmão da Mércia, que falou inclusive do conflito existente na relação e sobretudo também com ele próprio. Nós tivemos o Carlos Eduardo de Matos Bicudo, que é um biólogo que fez o laudo e constatou um tipo de alga que era a mesma que tinha em Nazaré, lá na represa Nazaré. O sapato fez a perícia e constatou Misael, o mesmo né? tipo. É óbvio que a defesa se manifestou contra, rejeitou, enfim, falou em relação ao lapso temporal da realização do exame, né, e no momento em que foi feito o exame, você então, tem dado? Segundo a defesa, teria dito que 80 e poucos dias depois que esse exame teria feito. 80 e poucos dias depois. Nossa, e ainda existia vestígio. Do encontro da Mércia, né, do carro da Mércia, e consequentemente no dia seguinte foi encontrado o corpo dela lá na Lagoa Nazaré Paulista. Por que demora tanto para fazer uma coisa dessa, né? Se tem um suspeito, por que já não vai atrás, justamente para dar margem a esse tipo de discussão? Toda investigação, ela tem todo um processo de amadurecimento, tá? Assim, não dá para você exigir imediatamente que a estratégia seja definida naquele momento. Então precisa-se saber exatamente o que buscar. Mas em outros lugares do mundo isso não é feito de uma forma mais rápida, até para preservar as provas? Geralmente quem dá a linha de investigação é o delegado responsável pela investigação, né? O que preside o inquérito policial. É ele que dá o direcionamento. Os laudos são feitos na medida em que ele pede. Então, por isso que eu digo, o perito, ele é só acionado no momento em que vem um pedido do delegado que investiga o caso. Né? Caso contrário, o perito não entra em cena. É só a pedido. 80 dias depois, ele pode ter ido com esse sapato em tantos lugares diferentes, né? É claro que dá margem à contestação. E aí, o que o delegado faz? Ele tem que, na verdade, definir qual é a linha de investigação. Se é por aqui ou por isso que, às vezes, o laudo demora. Né? Principalmente, o laudo de local, não. O laudo de local, o local, por exemplo, o carro, né? E no dia seguinte foi encontrado o corpo e imediatamente se faz o laudo de local, como de fato foi feito. Entretanto, como a investigação ela teve aqui esse processo de amadurecimento e até chegar no Misael, então obviamente teve esse lapso temporal. Então a defesa alega com relação a essa questão do exame pericial. Tá, ainda falando sobre ontem, tiveram alguns momentos até em que os ânimos ficaram ali um pouco exaltados, né? Inclusive entre o irmão da Mércia, né, o Márcio, e um dos advogados de defesa do Misael. O que aconteceu naquele momento ali? O que ocorreu foi o seguinte, a defesa ela sempre tem um objetivo. O objetivo é destruir a prova da acusação. Então esses confrontos eles são até normais, né, entre a testemunha. É óbvio que a testemunha não pode brigar diretamente, ou seja, discutir diretamente com as partes, que é justamente o promotor e o advogado de acusação e os advogados de defesa. Entretanto, houve esse conflito, mas o juiz rapidamente suspendeu a sessão e deu um café, que normalmente para poder... Inclusive pediu que parasse a transmissão naquele momento. Ou seja, interrompeu a transmissão e deu um café. Então, geralmente é o que os juízes fazem. O famoso balde de água fria, né? Exatamente. E nós tivemos a última testemunha, que foi o Eduardo Amato Tolesani, que é engenheiro de telecomunicações, que fez exatamente o rastreamento com relação ao GPS. Por onde o telefone dele passou. E o telefone, por quê? Porque, na verdade, ele teria alegado que, no momento da morte da Mércia, ele se encontrava parado próximo a um hospital, né, um hospital na Grande São Paulo. E o que aconteceu? Esse perito, esse engenheiro, fez o rastreamento no GPS dele e fez um confronto com relação às ligações feitas. Né? Então, então, ele pegou o álibi apresentado pelo Misael e fez o confronto com o equipamento instalado no veículo. E aí teve uma contradição. E aí teve uma contradição, ou seja, as ligações telefônicas tira ele do local onde o veículo se encontrava estacionado, porque o Misael alega que estava com uma prostituta
né, dentro do veículo. Então o que acontece? Há esse confronto, né, essa contradição entre o depoimento do Misael e o perito, o engenheiro de telecomunicações. Então também teve aí um confronto em relação à testemunha e à defesa. E essa perícia não mostrou em momento nenhum, não colocou o Misael na cena do crime também? Não teve nenhum trajeto que mostrasse que ele passou por ali, próximo da represa, naquele dia, naquele horário? Não, até agora, quem vai poder, na verdade, vai ser o doutor Olim, que é o que está prestando depoimento agora, que é o delegado do DHPP. Ele sim, que fez toda essa reconstituição, né? Ou seja, e aí, efetivamente, ele vai poder dar informações, tá certo, né? Que é o que está depondo agora. Daqui a pouco o doutor Eduardo Leite vai voltar, então, para contar o que está acontecendo exatamente neste momento, neste segundo dia de julgamento. A gente vai ficar por dentro aqui no Revista da Cidade também. Daqui a pouco você volta. Obrigado, doutor Eduardo. Vamos saber o que está acontecendo lá no Fórum de Guarulhos, diretamente do tribunal, onde está acontecendo, neste momento, o segundo dia de julgamento de Misael Bispo de Souza, que é acusado de matar a advogada Mércia Nakashima. Como é que são os ânimos nesse momento? Então, nós continuamos com o delegado de polícia, o doutor Olim, do DHPP. Você tinha perguntado anteriormente a questão do telefone dele, se teria colocado ele no local do crime ou não. Ele já respondeu, porque na verdade o Misael teria um sexto telefone, um telefone frio. Então no depoimento dele já revelou essa questão. Que ele jura que não é dele, né? Inclusive, exatamente, ele já falou que não era dele. Depois do doutor Rolim, nós temos mais, na verdade, 7 testemunhas, que é o Ardes Gonçalves Júnior, que é um advogado que acompanhou o coautor, o co-réu, na verdade, né, o Evandro, lá no DHPP. Nós temos o Renato Potoli, que é o perito de polícia técnica, que fez os laudos de local. Eduardo Zocchi, fotógrafo, que vai apontar os erros, né, os possíveis erros da perícia. Nós temos o Alexandre Simone Silva, que é perito particular, que vai contestar os laudos apresentados. Oswaldo Negrini, perito particular também, que vai refutar aí os laudos que eventualmente possam ter contradições. Rita Maria de Souza, que é amiga de Misael. E aí encerra com Hélio Romaciotti, perito da polícia, que esse é testemunha do juízo, né, que aí ele vai dar... O que acontece? No julgamento, nós temos um limite de testemunhas apresentadas a ser ouvidas em plenário, 5 pela acusação e 5 pela defesa. Nós temos 11 testemunhas nesse julgamento. Esse perito foi convocado pelo juiz, que ele entendeu que esse perito pode esclarecer, pode dar subsídios para o conselho de sentença. Então, por essa razão, ele fez a convocação desse perito, né? Então, é uma testemunha do juízo, né, que nós chamamos. Então, esse é o caminho que vai seguir esse julgamento. Eu acredito que até sexta-feira tenhamos uma decisão. A sentença deve sair sexta-feira. Entretanto, é o que sempre falamos, tudo depende da exploração que a acusação e defesa faz com cada uma das testemunhas. E vale ressaltar que as testemunhas, elas são perícias, né? Ou seja, são técnicos, e por essa razão nós temos aí detalhes que deverão ser bem explorados pela acusação. Por isso que pode demorar bem mais, né? Exatamente. Esse depoimento do delegado, ele pode praticamente varar aí até o final da tarde, provavelmente. Tá certo. Né? Bom, doutor Eduardo vai continuar acompanhando o julgamento para trazer novas informações para a gente aqui no Revista da Cidade. Eu agradeço hoje a sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Eduardo. Até. Obrigado.